Olá, estudantes do Colégio Estadual Paulo Sarazate. Em especial, quero saudar os alunos do terceiro ano D. Estou aqui mais uma vez para nós fazermos a correção da atividade de matemática da aula 2.2 sobre cone, certo? O objetivo da nossa aula é resolver problemas envolvendo o volume de um cone reto e também de um tronco de cone. Me chamo Emerson Silva e atualmente sou estudante de licenciatura em matemática do IFCE Campus Canidé. Então vamos lá para a correção da atividade. Hoje a correção da atividade é da página 81, questões 21, 23, 27 e 29 do livro didático de vocês, certo? A 21ª fala assim, ó. Um tanque cônico tem 4 metros de profundidade e seu topo circular tem 6 metros de diâmetro. Qual é o volume máximo em litros que esse tanque pode conter de líquido? Então, temos aí esse tanque cônico, certo? Ele fala que tem 4 metros de profundidade, ou seja, é a mesma coisa de altura, certo? Quando ele falar em profundidade de um cone, ele tá se referindo à altura de um cone. No caso, a altura aí vai ter 4 metros. E ele fala, gente, que o seu topo circular ele tem 6 metros de diâmetro, certo? Se vocês observar aí, nesse topo, ele vai ter 6 de diâmetro, logo, ele vai ter quanto de raio? 3. Por quê? Porque a metade do diâmetro é 3. Então, o raio é 3 metros. Com isso, nós vamos resolver o volume do cone, ok? Professor, como é que se calcula o volume de um cone? Vocês estudaram que o volume de um cone, gente, ele é igual a 1/3 do produto da área de sua base pela sua altura. Ah, professor, não entendi. Vamos aqui para a fórmula. Ou seja, é a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base, gente, ela não é circular. A área da base é dada como raio ao quadrado vezes π. A altura h dividido por 3. Logo, o volume do cone é dado pela essa fórmula. A gente já tem as informações necessárias, que é o valor do raio e o valor da altura. Nós vamos só substituir na fórmula. Quanto é o valor do raio? 3. Vamos substituir. O valor da altura? 4. Vamos só substituir. Com isso, nós ficamos como 3 ao quadrado vezes π vezes 4, não é isso? 3 vezes 3, gente, dá quanto? 9. Aí ficamos com 9π vezes 4 dividido por 3. Vamos fazer logo essa multiplicação de cima. 9 vezes π vai dar 9π, não é isso? 9 vezes 4 é quanto? 36. Então, vai ficar 36π dividido por 3, não é isso? Quanto é 36 dividido por 3, gente? 12, muito bem, 12π. Agora, vamos substituir o valor do π. Quanto é o valor do π? 3,14, certo? Mas, professor, poderia deixar aqui? Poderia deixar chegar aqui, certo? Mas vamos substituir para nós ter um valor exato. Pronto, nós vamos pegar 12 e multiplicar por 3,14. Logo, o volume máximo do cone vai ser 37,68 metros cúbicos. Mas, professor, a questão que é em litros. Calma, nós vamos transformar metros cúbicos em litros, não é isso? Sabemos, gente, que 1 metro cúbico ele é igual a 1.000 litros. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 37,68, né, isso, metros cúbicos, e multiplicar por 1.000. Pronto, 37,68 vezes 1.000 é quanto? Nós vamos só voltar três casas, não é isso? Para a direita, não é isso? Vamos deslocar, que vai dar quanto? Vai dar 37.680 litros. No caso, o valor máximo em litros desse tanque vai ser 37.680 litros. Certo, gente? Seguindo, nós vamos para a questão 23. Que ela fala o seguinte, ó. Karina observou o projeto de um silo. Aí temos aí, ó, ela vê a visão superior,
não é isso? Onde temos aí, ó, o raio 10 centímetros e a visão lateral. Nós temos 26 centímetros e 20 centímetros. No caso, esse 26 aí, gente, representa a nossa geratriz. Não sei se vocês lembram. E aí embaixo é o nosso diâmetro, que ele é 20. Aí vocês podem observar aí que se o diâmetro é 20, logo o nosso raio vai ser 10, certo? Seguindo, aí temos aí, ó, com essas informações, Karina calculou o volume do silo usando o π igual a 3. Não vamos usar 3,4. A questão tá dando 3, não é isso? Qual é esse volume? As informações que nós temos. Nós não temos o valor da altura, nós temos o valor da geratriz, nós temos o diâmetro e nós temos o raio. Mas, para calcular o volume do cone, a gente vai necessitar da altura. Ah, professor, como é que nós vamos fazer para calcular a altura? Vocês lembram que na área da superfície, para encontrar a geratriz, a gente precisava fazer o teorema de Pitágoras, não é isso? Aqui nós vamos fazer também o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque nós temos duas informações. Nós temos o valor da geratriz, que é 26, e a gente tem o valor do raio. Então, para encontrar o valor do H, nós também vamos usar o teorema de Pitágoras, certo? Então, vamos usar o cálculo da geratriz para encontrar o valor da altura, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Onde tem G, que é a geratriz, nós vamos colocar 26, porque a questão dá, né? E onde tem R, nós vamos colocar 10, porque é o valor do raio, que a própria questão também nos dá. Então, vamos substituir e a gente ficou com 26 ao quadrado igual a H ao quadrado mais 10 ao quadrado, certo? Para melhor visualizar e para vocês também entenderem, vamos só inverter os lados, até porque é uma igualdade, certo? Para o H ficar do outro lado da igualdade, para ficar melhor para a gente encontrar o valor do H, tá bom? Aí ficamos H ao quadrado mais 10 igual a 26, certo? Com isso, nós vamos resolver aí, ó. H ao quadrado mais 100. Por quê? Porque 10 vezes 10 é 100. Igual a 676. Por que 676? Pela multiplicação, 26 vezes 26. Então, ficamos aí, h ao quadrado mais 100 igual a 676. Vamos lembrar da equação, vamos lembrar aí da equação do segundo grau, certo? Nós vamos passar esse número para o outro lado da igualdade. Se ele está positivo, ele passa como negativo. Tem a mudança de sinal, certo? Então, vamos ficar h ao quadrado igual a 676 menos 100, que vai ficar quanto? Que vai ficar 576. Para encontrar o valor do h, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar o 2 no outro lado da igualdade, porque é uma potência e ele passa em forma de raiz quadrada. Muito bem. Pronto. H é igual a raiz quadrada de 576. Qual a raiz quadrada de 576, gente? 24 centímetros. Com isso, a gente encontrou o valor da altura que a gente necessitava para encontrar o volume do cone. Com isso, nós vamos colocar as informações necessárias, não é isso? Que é o valor do raio, não é isso? O valor do π, que a questão dá, que é 3, vezes a altura. Vamos só substituir. Ficou 10 ao quadrado, vezes 3, vezes 24. 10 vezes 10 é 100, não é isso? Vezes 3, vezes 24. Porque, ó, 100 vezes 3, desculpa, vai dar 300. Aí temos aí 300 vezes 24, não é isso? Dividido por 3. 300 vezes 24, gente, vai dar 720. Mas, professor, se eu quisesse fazer uma simplificação para eliminar logo esse denominador 3, eu poderia? Poderia. Nós poderíamos fazer o quê? Nós poderíamos dividir 3 por 3, 24 por 3, para tirar logo esse denominador, ok? Mas vamos prosseguir. Quanto é 7.200 dividido por 3? Muito bem, 2.400, certo, gente? Logo, o volume do cone que Karine usou para calcular, né? Isso foi 2.400 centímetros cúbicos. Por que cúbico? Nós estamos trabalhando com volume, gente, certo? Com isso, nós vamos prosseguir. Nós vamos agora para a questão 27, que fala o seguinte. Uma vasilha
na figura abaixo, tem a forma de um tronco de cone. Agora, nós vamos para o volume de um cone, certo? A gente só as outras duas primeiras questões foi sobre o volume do cone. Agora, nós vamos para o volume do tronco de um cone, ok? É quando faz uma secção transversal e faz um corte e fica apenas o tronco de um cone, ok? Suas dimensões estão indicadas na figura. Temos aí, ó. Nós temos o valor do raio maior, que é 40, o raio menor, que é 20, e temos a altura, que é 30 centímetros, certo? Aí tem a questão que fala o seguinte: qual é o volume máximo de água que a vasilha pode conter em litros? Lembrando, ó, as informações que a gente tem tá em centímetros, certo? Só que a questão que é em litros. Lá no finalzinho da resposta, nós vamos ter que fazer aquela transformação, certo? Vamos lá. Os nossos dados, a gente tem o raio maior, que é 40 centímetros, o raio menor, que é 20 centímetros, e a gente tem a altura, certo? Com isso, com essas informações, nós vamos agora substituir na fórmula. Na fórmula do cone, na fórmula do tronco de cone, tá bom? Então, gente, ó, o volume é calculado assim, ó. É calculado por π vezes H1, porque é a altura, e dividido por 3, certo? Vezes o raio maior mais o produto do raio maior vezes o raio menor mais o raio menor ao quadrado, certo? Tendo todas as informações, gente, nós vamos só substituir nessa fórmula. E vocês estudaram na aula anterior, tá bom? Hoje nós estamos fazendo só a correção. Espero que vocês possam ter compreendido o conteúdo e agora nós estamos praticando. Com essas informações que a gente tem, né, do raio maior, raio menor e a altura, vamos só substituir na fórmula. Ah, professor, ele não deu o valor do π, certo? Ele não deu o valor do π. Eu posso usar 3,14? Pode sim, gente. Mas vamos deixar para a gente usar no final, tá bom? Então, ó, a gente sabe que o raio maior é 40, não é isso? O raio menor, 20, e a nossa altura é 30. Vamos só substituir na fórmula. Temos aí, ó, π vezes 30, que é a altura, né, dividido por 3, 40 ao quadrado, mais o produto do raio maior vezes o raio menor, que é 40 vezes 20, mais raio ao quadrado, né, isso que é o raio menor. Aí, vamos responder o que está dentro do parêntese primeiro, vamos lá. A gente pode fazer logo a multiplicação, né, 30π dividido por 3. Aí, temos aí 40 vezes 40 é 1.600, não é isso? Aí, 40 vezes 20 vai dar 800, mais 20 ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 400. Fazendo essa soma dentro do parêntese, nós vamos ter quanto? Vamos ter 2.800. Só que antes de nós multiplicarmos com 2.800, vamos logo dividir esse 30 dividido por 3. Vai dar quanto? Vai dar 10π, certo? Então, 10π vezes 2.800. Quanto é 10π vezes 2.800? Nesse caso, nós vamos substituir logo o valor do π, tá bom? Então, vamos pegar 10 vezes 3,14 vezes 2.800. 10 vezes 3,14 vai dar quanto? 31,4, certo? 31,4 vezes 2.800. Quanto é que vai dar? Vai dar 87.920 centímetros cúbicos. Mas, professor, o senhor falou que a questão não quer em centímetros, ela quer em litros, certo? Ela quer em litros. O que é que nós sabemos de informações? A gente sabe que 1 centímetro, gente, cúbico, equivale a 1 milímetro, não é isso? Só que a gente sabe também que 1 milímetro é igual a 0,001 litros. Com isso, nós vamos multiplicar 87.920 por 0,001 litros, que vai ficar como? Que vai ficar 87,92 litros, ou podemos arredondar que pode ficar 88 litros, certo? Mas, professor, qual a verdadeira? Uma das duas, você pode, se você tiver chegado no resultado 87,2 litros, show, certo? Se você quiser arredondar para 88, show também, certo? Então, o volume máximo de água que essa vasilha pode conter em litros vai ser 87,92 litros.
ok? Ou 88. Vamos lá para outra questão. Nós temos aí, gente, ó, a nossa 29ª questão do livro didático de vocês, certo? Que fala o seguinte: o copo da figura tem as seguintes medidas internas: 6 centímetros e 8 centímetros de diâmetros na base. Então, a gente já sabe, ó, que a base menor, gente, ela vai ter 6 centímetros, não é isso? E isso o diâmetro. E 8 centímetros na base maior. E ela fala também que ela tem 9 centímetros de altura, como vocês podem observar aí na imagem. Aí a questão fala: qual é o volume máximo de água que esse copo pode conter em milímetros? Quando a gente vai calcular o volume de um tronco de cone, quais as informações que a gente precisa, né? Do raio maior, raio menor e a altura. Nesse caso aí, a gente tem o diâmetro. Então, professor, a gente pode descobrir. Por quê? Porque a gente sabe que a metade do diâmetro é o raio, não é isso? E o raio vale quanto? Se o maior diâmetro tem 8 centímetros, logo vai ter 4 centímetros, não é isso? Se o raio, o diâmetro menor tem 6 centímetros, logo o raio menor vai ter 3 centímetros. Por quê? Porque é a metade, certo? 6 dividido por 2 é 3. E a gente já tem a altura, que é 9 centímetros. Com isso, nós vamos só substituir na nossa fórmula, certo? Vamos lá? O volume de um tronco de um cone é dada por π vezes h, né, que é a altura dividido por 3. Temos aí o raio maior, mais o produto do raio maior vezes o menor, mais o raio menor ao quadrado. Com isso, nós temos o quê? 4 centímetros, não é isso? O raio maior, o raio menor. 3 centímetros, que faltou ali, gente, eu coloquei M, eu peço desculpa. E 9 centímetros, ok? Então, temos aí, ó, o raio menor, 4 centímetros, o raio menor, 3 centímetros e a altura, 9 centímetros. Vamos só substituir na fórmula, não é isso? Vamos ficar assim, ó, π vezes 9, não é isso? Que é a altura, é dividido por 3. Aí, temos aí 4, que é o raio maior, não é isso? Ao quadrado, mais o produto do raio maior vezes o raio menor, que vai ser 4 vezes 3, mais o raio menor ao quadrado, não é isso? Aí, nós vamos responder o que está dentro do parênteses. Vamos fazer logo aí, ó, 9 vezes π dividido por 3, né? Aí, 4 vezes 4 é 16. O produto aí, 4 vezes 3 vai dar 12, mais 9 ao quadrado, porque 3 vezes 3 são 9. Somando, dentro do parênteses, nós vamos ficar com 37, não é isso? Vamos lá, vamos logo fazer essa divisão, 9 dividido por 3, que a gente sabe que vai dar 3π, né? Vezes 37. Aqui nós podemos já substituir o valor do π, certo? Que vai ficar 3 vezes 3,14 vezes 37. No caso, essa multiplicação aí, gente, ó, 3 vezes 3,14 vai dar 9,49, certo? Vezes 37. 9,42 vezes 37 vai dar 348,54 centímetros ao cubo, certo? Mas, professor, a questão não quer em centímetros, ela quer em milímetros. A gente sabe, gente, que um centímetro cúbico, é igual a 1 milímetro, certo? Logo, gente, se 348,54 centímetros, logo também vai ter o mesmo valor, não é isso? No caso, nós temos aí, ó, 348,54 milímetros, não é isso? No caso, se você quiser arredondar, você pode, certo? Então, pode ser 349 milímetros. Mas, professor, posso deixar 348,54 aproximadamente? Pode, sim. Se você quiser arredondar também, pode arredondar. Ok, gente? Então, essas foram as questões da nossa atividade. Espero que vocês possam ter compreendido e até a próxima.